Senhor Johnny, passaremos agora à audiência da ação penal 1198, cuja ré é a senhora Adriana Alves de Almeida, a sua advogada, a doutora Martelane César Padovani. Um momento, excelência. Pois não. Gente, quero deixar registrado aqui a presença ilustre do nosso querido, maravilhoso João Abdala, tá? Que foi o queridão que mandou os HDs pra nós aqui, maravilhoso, e também me mandou chocolate, que eu nunca comi um chocolate tão gostoso que ele mandou. Olha, um chocolatezinho essa semana ia ser bom, viu? Porque vou falar pra vocês, viu? É só estresse. E eu também quero marcar aqui também a presença da nossa querida, maravilhosa, amada, que eu não consegui ver pessoalmente, mas eu vou falar pra vocês. Eu vou me organizar e vou dar um jeito de conseguir uma passagem pra ir até a Europa, que eu quero visitar todo mundo que tá lá na Europa, o Zezito, a André Strom, a Marga na Itália, todo mundo. Eu vou correr por lá. O Zezito falou que ele falou assim: Vitor, se você vier pra cá, você pode ficar tranquilo que eu vou pegar o carro e eu te levo onde tiver que ir, em vários países. Eu levo você pra todos os lugares. Fique tranquilo. Fica por minha conta. Eu falei, então tá bom, eu vou dar um jeito de um dia ir até aí visitar vocês. Um grande beijo, querida André Strong, um grande beijo, Marga na Itália. E vou falar, quem não entrou no canal da Marga na Itália, por favor, entre no canal dela, gente. Por favor, tô pedindo pra vocês, tá bom? Vamos dar força aqui pras pessoas que nos fortalecem, tá? Vamos todo mundo ajudar, ninguém solta a mão de ninguém. Bora começar, gente, vamos lá. De antemão, boa tarde mais uma vez, doutora Martelane, é uma satisfação. Boa tarde, excelência. Tudo bom? Desde a bela Curitiba, regra. Continue muito bem. E que, se a senhora quiser fornecer a sua versão, obrigação de responder a qualquer pergunta que lhe for feita, que lhe for destinada, e eventual silêncio seu não prejudicará de forma alguma a sua defesa, está bem? Sim. Então, comecemos. Qual o nome completo da senhora, por favor? Adriana Alves de Almeida. Os nomes dos senhores seus pais? Neuza Alves da Silva, Onofre Tajiba da Silva. A data do seu nascimento, por favor? 25 de 4 de 1970. A sua naturalidade e a sua nacionalidade. Onde a senhora nasceu? A cidade, o estado? A senhora é brasileira, é francesa, é portuguesa? Nasci em Belo Horizonte. Belo Horizontina? Minas Gerais. Minas Gerais. E é brasileira, de nacionalidade? Sim. Qual o seu endereço? Rua Estrada dos Morros, 578. Ai, caramba, deixa eu tirar esse negócio aqui. A sua escolaridade, droga. A sua profissão. Terminei o colegial e sou do lar. A senhora já foi anteriormente processada criminalmente? Nunca. A senhora tem algum vício, alguma dependência? O meu vício é tomar calmante, né? Que eu faço tratamento psiquiátrico porque eu tenho um distúrbio bipolar e depressão, né? Então, minha filha tem 31 anos, a mais velha, e eu faço tratamento desde quando ela tinha 7 para 8 anos. Com essa sua resposta, a senhora já respondeu a próxima que eu ia fazer para a senhora. Se a senhora tinha alguma doença, tomava algum remédio, algum medicamento, de uso continuado, de uso controlado, enfim. Essa senhora aí ela foi presa no acampamento, tá, gente? Ela tomou aquela pena menor. E a residência onde a senhora mora é sua, de sua propriedade? Do meu marido, é meu. Perfeitamente. Dona Adriana, normalmente eu não pergunto de início, eu não formulo perguntas a quem eu estou interrogando. Eu deixo, se a pessoa assim quiser, que ela fale acerca do que ocorreu, que ela forneça a sua versão. A senhora foi citada, a senhora, imagino, sabe qual a acusação que pesa sobre a senhora,
Na sequência, eu faço algumas perguntas, se eu entender necessárias, cabíveis. Passo a palavra ao doutor Marcos Cristiano Andrade, pela Procuradoria-Geral da República, e encerro o seu interrogatório, dando a palavra à doutora Marta Elaine César Padovani, que é a sua advogada. De sorte que, se a senhora quiser fornecer a sua versão, esteja à vontade. O momento é agora. Sou todo ouvido. Se eu quiser me perguntar, eu respondo, fazendo um favor. Sem já começou mal, já. Vamos lá. Sem problemas. Muito bem. A senhora esteve em... Gente, eu tô com uma dificuldade bem grande de... eu tô com uma dificuldade bem grande de acreditar, às vezes, na simplicidade dessas pessoas. Tô com uma dificuldade bem grande, porque a gente já viu aqui vários deles se fazendo de simples e se fazendo de desentendidos e de ignorantes para passar algum tipo de... pro juiz, né? Então eu fico bem cético quanto a isso, tá? Então eu sempre acho que é estratégia, né? E o caso dessa moça aqui é bem complicado porque a advogada dela é aquela advogada que já veio aqui na live me xingar, tá? É uma advogada que, tipo assim, ela é militante mesmo dos caras, entendeu? Então vamos lá. Vamos lá, vamos seguir. Eu não tô falando que é o caso dela, mas eu tenho dificuldade de acreditar nessa simplicidade. Tenho bastante dificuldade. Vamos lá. Em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023? Sim, eu saí no dia 7, cheguei no dia... Não, saí no dia 6, cheguei no dia 7 lá. Que eu fui para conhecer Brasília, né? Travou? Travou. Deu uma travada. Dados, a conexão do doutor Ayrton falhou. Cadê a Lucilena perguntou assim: Victor, qual a situação dela? Presa, foragida, tornozeleira? Então, ela provavelmente deve estar de tornozeleira, ou se ela não está de tornozeleira, ela está cumprindo 1 ano ela foi condenada a 1 ano, né? Não sei se já tiraram a tornozeleira dela ou não, mas ela por 1 ano vai ficar sem poder usar as redes sociais, ela vai ter que pagar uma multa. Uma multa que eu não lembro de quanto é exatamente, eu não lembro se é 5 mil reais, dependendo de quanto ela ganha. Ela também não vai poder sair da comarca dela, ela vai ter que ficar 1 ano dando satisfação lá, tal. Isso chama restritiva de direitos, tá? Não é reclusão, é pena restritiva de direitos, tá? Olha aí, a advogada dela... Ô, caramba. A advogada dela é essa... E como eu tive essa aqui, ó. Essa moça aqui, a Padovani, é aquela que entrou aqui na live e me xingou de tudo que é nome, né? Pra você ver que são pessoas bem equilibradas, né? São advogados, assim, imparciais, né? Vamos lá. Uma divergência com meu marido. Deu uma... Um domingo. Sim. Quando a senhora chegou em Brasília? Eu cheguei no dia 7. No sábado. A André Strom falou assim: Vitor, querido, você está devendo o nome da gaiata que te processou. Não, ela não me processou. Aquela do outro dia foi boletim de ocorrência. O nome dela é... Nossa, agora você me pegou. Eu tenho que olhar aqui no boletim. Eu vou olhar no boletim de ocorrência e daqui a pouco eu vejo, tá? Pode deixar que eu já vejo já. Eu até mandei pra nossa querida Marga na Itália, para ela, porque eu ia encontrá-la, né, lá no Paraná, mas acabei não conseguindo. Daqui a pouco eu lembro aqui. Sábado. E o seu
Eu já até fiz live sobre essa mulher. De repente, hoje eu até mostro ela, mostro as vídeos dela, foto e tudo. O retorno estava previsto para qual dia? Aí eu fui para voltar na segunda-feira. Dia 9. Fui para passear. Mano, já meteu essa logo de cara já. Já trucou. Logo de cara já meteu o truco, derrubou a mesa, deu tapa na cara do cara do lado, jogou a garrafa longe. Tipo assim, já trucou logo de começo já. Vamos lá. De que forma a senhora foi a Brasília? Quando eu tava ouvindo, porque eu faço meu convênio lá na Cruz Azul, né? Na Liz Vasconcelos. Aí quando eu tava vindo embora, encontrei uma senhora dentro do ônibus e ela estava comentando que ia ter um ônibus de graça para Brasília, e como eu tive uma divergência com meu marido, e ele foi para Minas Gerais e eu estava sozinha. Aí eu falei, vou dar um passeio, eu vou ir para Brasília e vou voltar. Eu saí para desaparecer um pouco a minha cabeça. A senhora pagou alguma passagem ou não? A senhora foi de ônibus, foi de avião, foi de trem? Não, o ônibus, ela falou que ia sair de graça. Eu acho que eles metem até de propósito. A internet é uma bosta pra ficar falhando, cara. Não é possível. Trabalhei na minha vida por causa desse problema que minha filha. Aí eu falei pra minha filha, me empresta esse dinheiro quando seu Gente, não é a minha internet que tá travando, tá? A gravação ficou assim. A internet dela que tava uma porcaria lá. Excelência, pela ordem, eu não sei se aí também tá, mas aqui tá falhando bastante. Eu vou para Brasília. Ela falou, como que você vai para Brasília? Senhora Adriana, se a senhora puder, por gentileza, responder novamente a pergunta que lhe foi feita. Acho que travou. Travou, agora. Vamos aguardar. Senhor Johnny, o senhor consegue... A parte mais feliz disso tudo é que, mesmo diante de internet ruim, dessas histórias mirabolantes que ela vai contar, foi condenada, tá? Então isso aí é o que vale. Vamos lá. Com a dona Adriana, por favor. A senhora voltou, dona Adriana? Não. Dona Adriana, a senhora me ouve? Eu tô aqui. Agora tô acho que a senhora... É que tinha dado uma travada e estava chegando muito ruim o som. Estava picando, estava ininteligível. Se a senhora puder repetir o que a senhora disse há pouco, por favor. De que forma a senhora foi a Brasília? Se pagou, se não pagou, se foi de ônibus? Não, foi um ônibus de graça que saiu. Qual o nome dessa senhora? Não conhecia, ela estava comentando com as outras pessoas lá e eu me interessei, só perguntei para ela da onde que esse ônibus ia sair e que horas. Tanto que esse ônibus, no dia ele ia sair às 14h30 e acabou saindo às 18h40, quase às 19 horas da noite. E a senhora foi fazer o quê em Brasília? Qual era o objetivo da viagem? Na verdade, eu queria esparecer, sair e conhecer Brasília. Onde a senhora... Caraca, ela vai até Brasília, mano, pra espairecer. Espairecer, onde que eu vou? Tô de cabeça quente, vou até Brasília espairecer. Até Brasília, no dia 8 de janeiro, eu vou lá espairecer. Iria ficar hospedada? Onde a senhora ia dormir? Onde a senhora ia passar esses dias? Não, ela falou que tinha um QG montado lá, tudo. E eu fui e fiquei lá no QG. Não tinha dinheiro para pagar hotel nem nada. A senhora ficou em alguma barraca ou ficou embaixo do céu aberto? Não, eu não tinha barraca. Não, se eu não me engano, tinha umas barracas lá, que eles davam comida, né? E tipo assim, fiquei sentada com o pessoal lá. Gente, mas à noite, a senhora dormia onde?
Aí eu tinha uma menina lá que não lembro o nome dela, aí eu comecei a fazer amizade, porque sou muito comunicativa. Aí ela conversando comigo, aí eu falei aí ela perguntou: você tá onde? Qual barraca? Eu falei: sim, eu não tenho barraca. Aí ela falou assim: mas você vai dormir aonde? Eu falei: vou ficar sentada aqui. Aí ela falou: não, vamos lá na minha barraca, que a minha barraca tem comida, não sei o quê. Aí eu acabei, não lembro o nome dela. Aí eu fui pra lá, fiquei com ela. Aí. Gente, ela falou se tem filhos. Alguém lembra se ela tinha filhos ou não? Ela é casada, mas eu não lembro se ela falou que se tinha filhos. Vocês lembram? Gente, a André Strom falou que tem. Gente, eu não sei se é filha pequena, se é filha grande, né? Mas, gente, deixa a família e vai pra Brasília assim, numa boa. Eu acabei tomando remédio também, porque eu sempre tenho que levar meus remédios, né? Acabei dormindo. Do dia 7 pro dia 8. Mas dormiu aonde? Dormiu aonde? Na rua, no chão? Não entendi. A alimentação, a senhora pagava pela alimentação? Café da manhã, almoço, jantar? Não, lá tinha barraca que dava comida. Quem bancava? A senhora sabe quem bancava essa alimentação gratuita? Não. Tinha muita gente nesse local? Tinha. Bastante. A senhora chegou a ver faixas, cartazes, eventualmente expostos no local? Não. Eu cheguei muito cansada, que a viagem é muito longa, né? E, na verdade, eu fui até dormindo dentro do ônibus, porque eu fui lá no fundo. E a poltrona estava... Ela dormiu no ônibus, foi dormindo, chegou lá, entrou na barraca e dormiu de novo. Caceta, não deu nem pra conhecer Brasília, hein? Não deu nem pra passear, só dormiu. Espaçosa, né? Eu peguei lá e deitei e dormi no ônibus. Mas onde a senhora chegou, em Brasília, nesse local onde havia muita gente, a senhora chegou a ver cartaz, faixa? Não. Não viu nada. E o que a senhora fez no domingo? Não tinha cartaz, não tinha nada. Então, no dia 8... e como eu fui fazer um negócio em casa, eu queimei minha mão. A água fervendo virou. E eu não saía dos primeiros socorros. Aí eu fui para ver minha mão, a minha pressão estava muito alta. Aí o que acontece? Eles pôs um negócio lá para queimadura e o médico falou: você tem que ficar aqui para poder abaixar a sua pressão, que lá dentro do QG, é QG que fala, né, eu acho, tinha os primeiros socorros. Aí eu fiquei só no primeiro socorro. Ela queimou a mão lá? Ela tava mexendo em água fervendo? Ela queimou a mão lá? Gente, é muita informação. E depois eu tomei remédio no dia 8 para pressão. Tomei o meu remédio, que é calmante, e fiquei na barraca dessa menina e fui dormir. Aí à noite, tardezinha, quando eu acordei, o pessoal tava tudo alvoroçado lá no QG, né? E eu, tipo assim, não sabia o que tá acontecendo. Meu irmão, ela dormiu até que horas? Ela dormiu à noite até 3 horas da tarde do dia seguinte? Eu não entendo. Cara, eu não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada, gente. Tá muito zoado o negócio. A senhora sabe o que as outras pessoas que estavam no QG faziam? O que elas estavam fazendo? Por que elas tinham ido a Brasília? A informação que eu recebi é que... Então, não deu tempo, né? Porque foi muito rápido essa viagem minha. Não entendi. As pessoas que estavam lá no acampamento, no QG, tinham ido a Brasília com que finalidade? A senhora chegou a conversar com uma ou com outra nesse sentido? Não. Porque essa mulher falou
ela também. Não vi ela, eu saí. Eu peguei, conversei com a minha filha e fui para lá. No dia 6. No dia 6 que eu saí aqui de São Paulo. Eu entendi. Mas em Brasília, quando a senhora já chegou em Brasília, conversou com as pessoas que lá estavam para saber o que elas estavam fazendo lá? Não, é benetismo que fala? Como que chama? O senhor é juiz, né, senhor juiz? Fique à vontade. Chame-me do que a senhora quiser. Fique à vontade. Desde que não seja ofensivo. Fique à vontade. Não, senhor juiz. Não. Então, senhor juiz, eu sou o tipo da pessoa que eu cheguei lá, sabe, eu não sei se o senhor tem conhecimento dessa doença que a gente tem do distúrbio bipolar. Eu fui lá, eu fiquei... Doença do estômago bipolar? Eu não entendi, gente. Eu tô totalmente... Senhor juiz? Fique à vontade. Chame-me do que a senhora quiser. Fique à vontade. Eu vou voltar aqui, gente. Desde que não seja ofensivo. Fique à vontade. Não, senhor juiz. Não. Então, senhor juiz, eu sou o tipo da pessoa que eu cheguei lá, sabe, eu não sei se o senhor tem conhecimento dessa doença que a gente tem do distúrbio bipolar. Ah, distúrbio bipolar, eu entendi do estômago bipolar. Eu falei, nossa, do estômago bipolar. Distúrbio bipolar, agora ela é bipolar também. Ah, entendi. Caramba, ela é muita coisa, gente. Eu fui lá, eu ficava andando. Transtorno, distúrbio, eu não sei o que ela falou direito ali, mas agora eu entendi. Mas eu era muito assim, fechada, eu não, tipo assim, eu não tinha conhecimento com ninguém. Eu vou conversar com pessoas que eu não conheço. Eu achei que era do estômago bipolar. Estômago, eu tinha entendido estômago bipolar. Eu falei, não é possível. O que seria isso? É tipo assim, ela come e esquece que comeu e come de novo? Ah, eu não sei, não conheço, né? Aí eu ficava andando. A única coisa que eu ia procurando lá é coisa para me comer e beber água. Eu ficava numa fila enorme que tinha, né? E entrava na fila e pegava comida e pegava e bebia água. E tava muito calor no dia 6 lá. Dia 7. E no dia 8, domingo, o que a senhora fez? Então, eu não saía dos primeiros socorros. E o médico falou que era para mim sempre ficar por ali, por perto, porque a minha pressão estava muito alta. Aí eu fiquei por ali mesmo. Aí eu vi um monte de gente saindo, entendeu? Aí a menina que estava lá na minha barraca também, ela estava com uma senhora lá, sabe? Eu não sei se ela estava tomando conta daquela senhora. Ela ficou lá também. Eu sei que eu só dormia. A senhora acabou indo a Brasília para conhecer a cidade, enfim, acabou só dormindo. Até o juiz. A senhora foi para viajar. Ela só dormiu e comeu, não fez mais nada. Dormiu, comeu e bebeu água. Muito bom. Então, eu fui, tipo, pegou a estrada, o ônibus, pra mim já é passeio, né? Pegou a estrada, o ônibus. O ônibus pegou a estrada, a senhora dormiu. Não aproveitou nem a estrada. Chegou lá, entrou na barraca, dormiu. Acordou, foi comer, queimou a mão. O que ela fez lá? Nada. Aí ficou lá. Aí, vou conhecer Brasília? Não, vai ficar medindo a pressão porque a pressão tava alta. Meu Deus do céu, gente, que confusão. Pra mim já é passeio. Como quem diz, sair da minha casa, sair da minha toca, entendeu? Toca, da minha toca. A senhora tinha algum objetivo de se manifestar a favor ou contra alguém, a favor ou contra alguma coisa? Não. Eu passo a palavra, na sequência, ao doutor Marcos Cristiano Andrade, pela Procuradoria-Geral da República. Esteja à vontade, doutor. Muito obrigado, desembargador. Boa tarde, doutora Marta, tudo bem com a senhora? Boa tarde, dona Adriana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Dona Adriana, a senhora reside em Guarulhos, né? Guarulhos, São Paulo. Gente, de Guarulhos a Brasília são 1.100 quilômetros, gente. É longe pra cacete. É muito longe. Quem é que pega um ônibus do nada
Do nada. Ah, tem um ônibus que tá indo pra Brasília? Tem, vou lá então. Gente, é muito longe. É do conhecimento da senhora que dias após o pleito eleitoral que antecedeu esses fatos ocorridos no dia 8 de janeiro, foram montados vários acampamentos no Brasil inteiro em frente a quartéis do Exército, protestando por não concordarem com algumas coisas. A senhora sabe disso? Não, eu não acompanho nada, entendeu? Igual eu falei, eu só fui para lá porque a senhora falou e eu queria sair de casa. Ou seja, nos meses de novembro e dezembro, que antecederam o dia 8 de janeiro, a senhora não teve conhecimento de ninguém acampado em frente a quartéis do Exército no Brasil? Não. Não. Doutor, se eu soubesse que ia acontecer isso, eu nem tinha ido. Sabe? Eu pensei que era uma coisa assim. Meu, nossa, só por Deus mesmo. A senhora não achou estranho alguém oferecer ônibus de graça? Ah, tipo assim, pra mim era normal. Pra mim era normal. Tipo. Ônibus de graça é normal? No modo que ela falou que. Não, no modo que ela falou. Nossa, tá se enrolando toda. Você vê ela falando, pra mim era normal. Desde quando é normal? Alguém conhece algum lugar que fica saindo ônibus de graça pra algum lugar? Que era o pessoal que tava indo. Tipo assim, eu via que tinha um monte de gente que estavam, sim, com a bandeira do Brasil. Aí eu achava, eu falei, parece que é a Copa do Mundo, né? Pessoa tudo vestida de verde e amarelo. Mas eu fui normal. Ela achou que era a Copa do Mundo. Ai, não, gente. Ah, não. Ai, não. Uhum. E a senhora sabe a razão Tanto verdadeira? que eu nem levei roupa, assim. A senhora sabe a razão verdadeira daquele pessoal estar vestido de verde e amarelo? Não sei, não. Não? Satisfeito, Edmar Ayrton. Muito obrigado. Nada, disponha, doutor. Passo a palavra na sequência à doutora Marta Elaine César Padovani, advogada da senhora Adriana Alves de Almeida, nos autos da ação penal 1198. Vontade. Boa tarde, excelência. Boa tarde, os colegas. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, doutora. Adriana, você falou meio por alto aí, mas eu gostaria que você explicasse melhor para nós quando que você decidiu ir a Brasília e por quê? Parece que houve uma discussão e você queria dar um troco ao seu marido por uma briga. Explica melhor isso para nós, por favor. Não, doutora. Não mete essa, doutora. Não mete essa, doutora. Não. Ela quis dar o troco no marido. Foi por isso que ela foi para Brasília. Ela quis dar o troco no marido. Foi essa é a defesa. Essa é a defesa. Ela quis dar o troco no marido. Foi assim, meu marido, eu sou uma pessoa que, como eu tenho meus problemas, e, tipo, ele me chamou até para ir com ele, mas eu já tinha brigado. Eu tenho parente lá em Minas, meus irmãos, meu pai, minha mãe falecida. Só que eu não quis ir. E ele foi, ele ficou lá mais ou menos, eu acho que quase um mês, eu acho. E, tipo assim, falei, já que ele foi, por que eu vou ficar trancada dentro de casa? Só que eu não tinha dinheiro. Aí eu passei. O marido foi embora para Minas Gerais e deixou ela sem dinheiro nenhum. Aí ela falou, vou dar o troco do meu marido, eu vou viajar sem dinheiro, sem roupa, sem nada, eu vou pegar um ônibus desconhecido, que eu nem sei do que se trata, e vou para Brasília, dormir numa barraca de um desconhecido,
comer a comida, sei lá, que estavam dando lá, não sabia de absolutamente... Gente, não tem. Gente, que história é essa, gente? Pelo amor. Passei mal, fui no médico. Aí, na hora que eu tava ouvindo, encontrei essa senhora comentando. Ela não estava conversando comigo, ela estava comentando. Gente, eu quero agradecer a Eliane Rosa, que ela é uma querida, ela também tem, nossa, ela tem estado em todos os lugares, ela tá lá no DCM também. A Eliane Rosa é maravilhosa, muito obrigado por você ter acompanhado no DCM também, viu, querida? Lembrando que hoje o DCM tava com uma audiência enorme, gente. Quando eu entrei lá no DCM, né, a gente chegou em quase 3 mil pessoas online, tava muito legal o programa. Eu curiosa, fui e perguntei para ela como que era, como que não era. Eu falei, aí pedi para ela um endereço, né, da onde que ia. Eu pensei que a minha filha ia até tal, mas aí a minha filha viu que eu tava querendo sair um pouco de casa. Aí a minha filha falou, mas mãe, como que você vai? Eu falei, eu vou no ônibus que tá falando que é um ônibus de graça. Aí a minha filha falou, cuidado com isso, mãe, porque não é... Você vai para um lugar que você não conhece, ainda vai de ônibus de graça. Falei, é que a senhora falou. Foi como a senhora falou, entendeu? Aí ela ainda falou que chegando lá era para me dar um nome, entendeu? Aí eu dei meu nome para uma pessoa lá, entendeu? Gente, assim, essas histórias, elas ficam extremamente infantis, né, gente? O negócio é infantilizado, né? Tipo assim, eu não sei nem o que dizer. Eu fico com... Eu sinto... Não sou eu que tô lá, mas eu sinto vergonha, né? Também não sei quem é. Então, você pode dizer que a motivação foi a briga com seu marido? Ou você teve alguma outra motivação? Não. Foi porque eu briguei com meu marido e quis sair mesmo. Pra ele... A ida dessa senhora para Brasília no dia 6 para ficar lá vários dias acampada, para dormir ao relento ou dormir dentro de uma barraca de alguém, vai saber de quem era a barraca. Comendo a comida lá do QG, não viu. Tudo isso, ela tem o Brasil inteiro para ir, qualquer lugar do país para ir, ou ficar dentro de casa. Ela escolheu o quartel-general para se vingar do marido. Saber que eu também podia sair. Você não tinha nenhum envolvimento com política, nenhum envolvimento com os atos que estavam ocorrendo, tanto em São Paulo, no Brasil todo, ou até mesmo em Brasília? Tinha algum... E detalhe, Rodrigo Lima lembrou bem, ela usando banheiro químico unissex, hein? Banheiro químico unissex. Um envolvimento? Não sabia não. Mas tinha o conhecimento? Sabia não. Conhecimento? Você tinha conhecimento? Tipo... Mas conhecimento de quê? Dos atos que estavam ocorrendo em Brasília. De quê, doutor? Você tinha... Não sabia de nada, não. Você só quis ir? Eu durmo muito, doutora. Eu tomo o meu remédio, eu tomo 3 tipos de remédio. Então, eu não sei se a senhora conhece o sedativo chamado Levolzine, eu chamo Levolzine, mas é outro nome. É Levolzine, 100 miligramas. Então, eu só durmo. Portanto, eu nunca trabalhei na minha vida. Eu já tive 7 internações. Entendo. Psiquiatria. Quando você soube que havia ocorrido no STF, ou quando tinha ocorrido lá os atos, você estava dormindo o dia todo. Que horas mais ou menos foi que você soube o que... Maravilhosa, Marina Irata, um grande beijo no teu coração. Muito obrigado por ajudar essa live, viu, querida? Toda ajuda é muito bem-vinda. Quem quiser ajudar a live no Pix, ajuda aqui, tá bom, queridos? Amo muito vocês. Obrigado por vocês me manterem de pé, queridos. Obrigado. E a Eliane Rosa, como sempre, mais uma vez mandou um superchat aqui. Ela escreveu assim, queridos, não esqueçam de dar o like. Beijos. Maravilhosa demais. Obrigado, Eliane. Tinha ocorrido durante o dia? Tá pulando a mensagem.
gritando. Tinha uma mulher que estava toda machucada. Aí eu perguntei o que estava acontecendo para as pessoas. Aí umas pessoas falavam que parece que lá tinha acontecido alguma coisa lá, negócio de tiro, bomba. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu mesmo me perguntava o que eu estava fazendo ali. Porque, na verdade, eu fui para esparecer minha cabeça e acabei. O tempo que você estava lá, você ouviu no meio do... Gente, vamos botar um monte de coraçõezinhos. Minha mãe tá aí, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado por estar sempre aqui com a gente, mãe. Um beijo pra você. Das pessoas, alguma coisa sobre, abre aspas, golpe, fecha aspas, ou trama, ou algum plano mirabolante? Você ouviu alguma coisa? Não, doutora, eu nem sei o que. Depois que eu saí, que eles falaram negócio de golpe. Tá chorando agora? Começou a chorar? Um monte de coisa, eu não entendo nada disso. Entendeu? Eu não entendo nada disso. Em que momento que você soube que você estava sendo presa? Então, aí, quando eu vi o pessoal chegando machucado, aí me deu mais... Gente, eu dou nota 3 pra esse choro aí. Eu não sei vocês, tá? Mas é só uma impressão que eu tô tendo aqui, tá? Uma impressão. Pra mim, o choro tá nota 3, tá? Não é fácil chorar, né, tal. Mas pra mim, nota 3. Vamos lá. nervoso. Aí eu peguei e tomei mais remédio pra mim me acalmar, que eu fiquei, tipo, o pessoal gritando que a polícia tinha cercado a noite lá. Eu falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? O que é que eu tô fazendo aqui? Aí eu comecei a ficar apavorada. Eu tomei... O Navarro falou assim, vamos pro próximo, Vitor. Já deu, pode ter laudo. Navarro, se tivesse laudo, ela não teria sido condenada. Ela foi condenada, tá? É prisão. Ela foi condenada à prisão, não. A medida foi mudado, né, para medida restritiva de direito, né? Porque a pena foi inferior a 4 anos. Então, não tem essa. Tem remédio. Eu lembro que eu procurei um lugar para poder carregar o celular, deixei o celular carregando lá. Quando eu voltei, pegaram o meu celular, roubaram o meu celular, na verdade furtaram, não sei como que fala isso. Aí eu fui dormir. Roubaram o celular. Ai, meu Deus do céu. Que coisa, não. Não tem imagem, né? Roubaram o celular. Entendi. Aí eu via muita gente falando assim que os policiais não roubaram o celular no QG dos patriotas mais honestos do planeta, hein? entrar, porque ali a gente estava guardado. Eu falava, como que a gente está guardado aqui dentro? Eu não sei. Gente, a Neuza Maria, querida, ela tá presente aqui na live, e ela tá mandando um beijo. Ela falou, obrigado pela homenagem feita na live para meu esposo Antônio. Neuza Maria, eu sei que nada do que a gente fale aqui tem o poder de confortar, né, tudo que a gente queria, mas um grande beijo para você, Neuza, parabéns pela mulher que você é, pela guerreira que você é, eu que acompanhei aí com você nas nossas conversas, né, que bom que o Antônio sempre teve você ali do lado. Você é maravilhosa, querida, e tenho certeza que ele está em ótimas mãos. Um beijo, Neuza, querida. Um beijo pra você. Quero mandar um beijo também pra Alzira Maria de Castro. Ela falou assim, essa mineira é muito divertida. Olha o sotaque dela, bem do interior daqui de Minas. Sabia? Aí a menina chegou em mim e falou assim, calma, vai dar tudo certo. Eu falei, você tem certeza? Ela falou, tenho. Eu falei, amanhã eu vou embora pra minha casa. Aí eu peguei e dormi. Eu sei que em volta de 5 horas da manhã, aí umas pessoas começavam a gritar para poder desarmar a barraca. Aí eu falava,
o que tá acontecendo? Aí eu falei pra menina que tava, eu falei, ô moça, o que tá acontecendo? Ela falou, a gente vai ter que sair daqui. Eu falei, por quê? Eles estão mandando eu desarmar a minha barraca, que era a barraca dela, né? Aí eu acordei, aí eu fui atrás de leite, porque quando eu levantei, que eu consegui levantar, tinha as barracas de alimentação, as pessoas tinham abandonado, e eu precisava de leite para tomar, para cortar o efeito do meu remédio. Aí eu Estava medicada, então, quando você soube da notícia? Tava medicada. Aí eu fui atrás, achei uma barraca que tinha um monte de carne, fardos e fardo de leite. Aí eu peguei 1 litro de leite, tomei de uma vez. Caraca, 1 litro de leite, meu irmão. Se eu tomo 1 litro de leite uma vez, meu Deus do céu, 3 dias de diarreia. Nossa. Eu comecei a chorar, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Aí na hora que eu fui andando, aí tinha um caminhão lá, uma mulher falando que a gente só podia sair dali dentro de um ônibus. Aí eu falei, mas e se eu quiser sair andando? Pensando comigo, se eu quiser sair andando? E aí ela falava, aí muitas pessoas também perguntavam, não, só podia sair dentro daquele ônibus, você não podia sair de outro jeito, só dentro daquele ônibus. Aí, tipo, foi uma coisa que me pegou de surpresa. Quem que falava isso, que só podia sair dentro do ônibus? Alguém de dentro do QG ou alguém de fora? É uma mulher que ela estava de branco e ela é loira, uma mulher loira. Ela subiu em cima do... Primeiro foi um senhor, né? Aí essa mulher foi, tomou o microfone dele e como ela começou a falar que a gente tinha que entrar dentro desse ônibus, que a gente ia pegar, dar um depoimento e depois a gente ia ser liberado. E quando você foi instigada a entrar nesse ônibus, foi-lhe informada que você estava sendo presa naquele momento? Não, doutora, ninguém falou de prisão ali. Eu mesmo, quando entrei dentro daquele ônibus, na minha cabeça é um depoimento, né? Eu vou dar e vou embora para... Rodrigo, ela não foi presa lá dentro dos prédios, ela foi presa no QG, tá? Não tem vídeo dela depredando nada. Por isso que ela tomou uma pena, ela foi condenada... ela foi condenada no artigo 288, né? Associação criminosa, tá? Vamos lá. Na minha casa, mas não foi isso que aconteceu. Então me explica melhor agora, em que momento foi te dado a voz de prisão? Se foi te dado a voz de prisão em algum momento? Não tive voz de prisão, fui saber que eu estava presa. Como não tem voz de prisão? O cara chegou lá com o megafone e falou: ou vocês entram nos ônibus pra gente levar vocês, ou quem não quiser entrar no ônibus a gente vai pro confronto e a gente tá preparado pro confronto. Vocês querem ir por bem ou por mal? Foi assim a voz de prisão. Todo mundo viu. Quando me levaram para aquele lugar lá que é uma porta de ferro e trancou a gente lá dentro. Até aí levaram a gente, eu acho que foi para a polícia militar, depois desfilaram com a gente para um lugar lá que chama... onde faz ginástica? Como que chama? Como que chama ali, gente? É um negócio lá que tinha um monte de bicicleta, como que chama lá? Ginásio da Polícia Federal. Aí chegou ali, a gente ficou andando ali, aí eu de novo passava mal e ia para os primeiros socorros, que lá também tinha uma barraca de primeiros socorros. Tá pulando. Pronto, a senhora... a senhora conhece alguma liderança ali do QG? Chegou a conhecer alguma liderança ou alguém? Não. Gente, as perguntas da advogada não tem o menor sentido. Alguém tá entendendo onde a advogada quer chegar? Não tem nenhum sentido. Conhece ninguém. Como que foi o tratamento dado pelos policiais para a senhora, com relação à senhora? Na hora que a gente entrou no ônibus, na hora que a gente chegava, porque lá dentro da cadeia foi... Todo o tempo, desde o início?
Ah, doutora, como eu vou explicar? Eu nunca passei por isso, né? Então, tipo, foi uma coisa que, pra mim, foi uma coisa horrível. Foi uma coisa horrível, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Aí, eu não conseguia falar com a minha filha, eu não conseguia falar com ninguém, sabe? E foi ruim, foi horrível, foi horrível. A senhora sabe me dizer como a senhora se recorda de como foi a sua audiência de custódia? A minha audiência de custódia foi lá dentro da cadeia. E de que forma isso aconteceu? Ah, de forma assim, todo mundo, eu acho que não foi, eu não sei se foi 15 dias, depois de 15 dias. Mas com a senhora, como a senhora recebeu isso? De que forma a senhora ficou durante a audiência de custódia? Doutora, eu já estava presa, entendeu? E, tipo, falaram que a gente ia ter uma audiência. Gente, a Sol Bela Fera falou assim: 17 anos, essas pessoas podem pedir persecução penal mesmo sendo julgados. Sol Bela Fera, ficou um pouco confusa a tua pergunta, tá? Primeiro, ó, essa moça aqui não é a moça do assunto principal. A gente não chegou no assunto principal ainda. Essa aqui foi presa lá no QG, tá? Então ela tomou aquela pena menor. A gente vai chegar ainda na principal. Hoje eu vou passar vários aqui, tá bom? Depois a gente vai chegar naquela de 17 anos, tá bom? Você tá falando persecução penal. É acordo de não persecução penal. Acordo de não persecução penal é só para crimes menores, abaixo de 4 anos, quando a pessoa é primária, entendeu? Não existe isso, tá? Na minha cabeça, naquela audiência que falava audiência de custódia, a gente ia ser solto. Aí eu fui nessa audiência, como todas nós que estavam lá, né? Isso aconteceu 15 dias depois desse primeiro ato de entrar no ônibus. Isso. Sim. A senhora sabe Fora quanto tempo vocês ficaram no ônibus? Quanto tempo ficaram no ônibus? Então, foi tortura que fizeram com a gente, porque a gente não podia sair do ônibus. Não sabia de nada, agora já tá falando em tortura. Vocês acham que saiu da cabeça dela essa palavra tortura? Você acha que ninguém falou pra ela, fala que foi torturada? Agora ela não sabe de nada, ela não sabe o que estava acontecendo. Agora ela sabe o que é tortura. Vamos lá. Ah, não, nossa. Pessoas que fez necessidade dentro do ônibus, sabe? Ela toma 1 litro de leite, né? Galera deve ter comido um monte lá de carne, todo mundo usando banheiro químico, faz necessidade em os lugares errados mesmo. Com muita sede, muita fome, porque o negócio aconteceu de manhã e volta das 13, eu vou colocar aí 14 horas, porque antes do ginásio a gente foi para um outro lugar, depois desse lugar a gente ficou trancado nesse lugar dentro do ônibus. Lá também, depois que levou, porque tinha que revistar as malas, né? Para ver se tinha alguma coisa. Então, era um monte de gente que tinha bagagem. Aí, até chegar no ônibus da gente, você tinha que ficar dentro do ônibus. Neuza Maria, querida, obrigado pelo superchat. Pode ter certeza, querida. Todo mundo ontem emanou as mais belas energias para você, tá bom? Um beijo, querida Neuza. Muito obrigado. Manda um beijo pra toda a família. Aí teve pessoas que passaram mal, que eu ficava, quando eu vejo gente passando mal perto de mim, eu fico... Como que está o estado emocional da senhora? A senhora disse que já tinha depressão. A senhora teve um diagnóstico maior, recente, do seu médico, provavelmente a senhora tem acompanhamento? Teve um agravamento da sua situação? Agravou, porque eu tô com trauma. Eu tenho medo de entrar em ônibus. Ela ficou com medo de entrar em ônibus. Antes da senhora entrava em qualquer ônibus. Tipo assim, nem sabe de quem é o ônibus, a senhora entra e vai pra Brasília. 1000 e tantos... Agora a senhora ficou com trauma de ônibus. Ah, gente, não.
Ah, gente, é muita zoeira. Olha, na boa. Ela entrou num ônibus que ela não sabia nem do que se tratava. Ela simplesmente entrou no ônibus e foi. Dormiu numa barraca que ela nem sabia de quem era. Comeu comida que ela não sabia de onde vinha. Dormiu no ônibus, dormiu na barraca. Acordou no outro dia, no meio do nada, de pessoas que ela nunca viu na vida. Andou por lá. Tava se consultando e marcando pressão com pessoas lá do QG. Não viu nenhuma faixa, não sabia do que se trata. Totalmente aleatório. Olha, quando alguém falar pra você rolê aleatório, você lembra desse caso aqui. Isso aqui é o típico rolê aleatório. Não tem rolê mais aleatório que esse. Agora, ela ficou com um trauma. Agora, essa senhora, ela tem trauma de entrar em ônibus. Ah, gente. Aumenta o salário dos juízes aí, gente. Tem que dar insalubridade pra esses juízes aí. Insalubridade. Porque não dá. Tem cada coisa que eles têm que escutar que é brincadeira, gente. Eu não consigo entrar em ônibus. É como se eu estivesse entrando dentro do ônibus e o motorista me trancasse. Então eu não consigo andar de ônibus. Eu não consigo andar sozinha. Eu tenho medo de andar sozinha. Eu fico trancada no meu quarto. E eu gosto de ficar só no escuro. Não ter aqui em casa, não converso com minha família, com nada. Eu me tranquei. Peraí, gente, rapidão, é que eu tô com vergonha, calma aí. É como se tivesse me tirado ou me matado alguma coisa por dentro. É que eu tô com vergonha alheia. Olhando o cenário geral, eu vou fazer uma última pergunta para a senhora. A senhora sabe me dizer qual era o nome na época, quando aconteceu? Qual era o nome do ministro da Justiça que atuava na época? Eu não entendo isso, doutor. A senhora, então, pode-se dizer que não é nada politizada? Não tem entendimento sobre política? Não. Estava num ambiente... Eu estava na hora errada e no dia errado ali em Brasília. Sem mais perguntas, excelência. Tava na hora errada e no dia errado. Gente, ela pegou um ônibus e viajou mais de 1.000 quilômetros. Como que ela tava no lugar errado no dia errado? Ela entrou num ônibus. Viajou 2 dias. Ou um dia inteiro. Dormiu em barraca de pessoas. Como que ela não sabia de nada, gente? Isso não existe. Foi condenada, tá, gente? Não colou. Essa parada aí não colou, tá? Tem mais perguntas. Obrigada, Adriana. Nossa, que defesa espetacular. Adriana, por gentileza, pode acalmar-se, tranquila. Eu vou... Fique à vontade. Daqui a alguns minutos eu libero a senhora, está bem? Não. Um momentinho. Pode aguardar uns 5 minutos, por favor. Doutor Marcos Cristiano Andrade, o senhor tem algum requerimento pela Procuradoria-Geral da República? Sem requerimento, excelência. Doutora Marta Elaine César Padovani, algum requerimento? Sim, excelência. Dado o estado de saúde dela agravado, né? Inclusive, na sequência já vou juntar os laudos que eu tive acesso. O estado de saúde emocional dela é muito grave e ela tem tido dificuldades de fazer o tratamento até pelo deslocamento, né? Para o psiquiatra, psicólogo, médico, pressão alta. Tem um netinho de recém-nascido que ela mal consegue visitar. E dado já ao trâmite, o transcorrer da instrução, eu faço o requerimento de retirada da tornozeleira. Muito bem. Senhor Johnny, podemos fazer o termo, por favor? Podemos, excelência.